Olá, bom dia, bom dia. Barriga no fogo, né? Tem um ditado aí. Então hoje eu estou fazendo a gravação para terça-feira, às 21 horas. E seria eu e o José Roberto, mas houve impedimentos. Então vamos, eu conosco, ninguém conosco. E vamos falar sobre as reflexões sobre das cartas de Cristo, né? Seria o 14ª parte da segunda carta de Cristo. Então, reflexões sobre as cartas de Cristo é importante, né, para a gente entrar em contato com a nova mudança, com a nossa nova vida na Terra, nosso novo lar, na quinta dimensão, em que devemos nos preparar para estar na quinta dimensão. Então, as cartas de Cristo servem para isso. E vamos fazendo uma reflexão. Então, na última semana, né, dia 19, nós falamos: quando a pessoa se aproxima de mim, isso Cristo falando da sua vivência na Palestina ou nas cidades, né, que ele ia pregar e curar, né? Então, quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure imediatamente, eu me alegro, porque sei que o poder que é do Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. E no momento em que removo a crença da doença do corpo do doente, eu sei que a vontade do Pai de saúde estará fluindo para os seus sistemas. O mesmo se dá com a aparência. A aparência da doença se transforma em realidade do Pai, saúde, e do corpo o corpo recupera, né, a saúde novamente. Então, aqui é muito bom lembrar, porque quando se fala em doença, né, já Buda fala em ilusão, né? Então, a ilusão é uma doença que nós criamos. Isso que a gente tem que entender. A doença é uma ilusão que nós criamos. E quando a gente começa a encarar isso, né, e dar força ao Pai, ao nosso Deus interior, a ilusão se vai embora. Eu tive uma experiência essa semana bem isso. A partir do momento que a pessoa entrou na energia do coração, da unidade, a ilusão se desfez. E foi quase que imediato. Uma dor de aproximadamente 10 anos que se exacerbou agora, foi melhorado em questão de meia hora, né? Meia hora. Então é isso. Essa é a grande é a grande novidade. Eu não sei se é novidade, já se fala isso, mas é dar força ao Pai da unidade, e a ilusão se desfaz. A doença não é nada, aí é Cristo falando, né? A doença nada mais é que uma baixa na vitalidade, uma redução de vida na parte afetada. Restaure o Pai, vida, né, o coração, a verdadeira intenção é no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Então é importante, né? Funcionará como deveria. Nós temos dentro da gente o nosso Deus interno, o nosso mestre interno, o nosso médico interno. Mas, por motivos
nossos, culpa nossa, né? Nós criamos muitos véus. E esses véus impedem que o médico interno, com a sabedoria do Criador, possa nos curar. E o médico interno, com a sabedoria do Criador, está em nosso coração. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e desnutrições às nações, quando não obedecem às leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é castigo senão a maldade sob disfarce da bondade? Isso não existe. Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Nunca vem de Deus. Como pode Deus estar presente em duas partes? No mal e no bem. Como Deus pode estar em duas partes? No mal, não pode. Deus é a unidade. Então temos que cuidar da unidade. E a unidade é do coração, porque aí Cristo continua. É apenas em seus corações que pensam e que sentem desta forma. Então o coração, eu acredito que não é o coração é a unidade, mas a mente que pensa desta forma, a nossa mente que é dual. Esses pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é Pai dentro de vocês, que traz todo o bem, se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há na sua mente, acho que aí foi uma inversão, a crença do bem e no mal que está na sua mente, porque a mente é o bem e o mal, é a dual, e o coração, não, o coração é uno. Então essa dúvida, essa crença do bem e do mal que traz para nós a doença. Na realidade, nós vivemos no reino dos céus, que está em nós, e são governados pelo Pai. Então, a gente já vive no reino do céu e é governado pelo Pai. Só que nós, muitas vezes, atrapalhamos. Aí Cristo comenta: porém, quando acreditarmos nos castigos de Deus, e porque acreditamos que somente os sacrifícios do templo nos salvarão, porque acreditamos que somos herdeiros da doença, da pobreza e da miséria que nós criamos com as nossas mentes e as mesmas coisas que não desejamos. Então, nós criamos com a mente tudo isso. É isso que é importante a gente entender. É tudo criação nossa. Quase que eu... Então vamos voltar um pouquinho nessa citação, Porém, quando acreditamos nos castigos de Deus, porque acreditamos que somente os sacrifícios do templo nos salvarão, porque acreditamos que somos herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, nós criamos nossas mentes e as mesmas coisas que não desejamos. Então, quando a gente trabalha com a mente em vez do coração, a gente entra na dualidade e nós criamos uma ilusão. E precisamos trabalhar com essa ilusão. E como trabalhar com a ilusão? Na unidade do coração. E a mente se desfaz. Uma dor que estava durando 30 dias, que piorou 3 dias, assim, uma coisa muito intensa, dor muito intensa, uma pessoa conhecida, parou de doer no momento em que nós pusemos o coração à disposição do coração dele, à disposição dele. E aí apareceu uma memória de 10 anos atrás, que vinha atormentando ele 10 anos seguidos, aparecendo na boca, no dente, na mastigação, uma espécie de uma nevralgia, e foi curada em
não foi curada, mas melhorou intensamente em 10, 15 minutos. Aí Jesus fala: não se sintam abatidos. Alegre-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidade, longe de serem castigados e abandonados por Deus, ainda que tenha pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai. Se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Então, muitas vezes, o homem que não tem nada é rico, porque ele tem a bênção do Pai. E se ele confiar nele, aí que está, temos que confiar nele. A fé tem que ser uma forma inabalável. Temos que acreditar no Pai, porque sem fé, né, na dúvida, se você não acreditar e procurar outros meios da cura, você perdeu a fé. Tem que confiar plenamente. Quando os nossos estômagos, aí ele fala aqui, quando os seus estômagos estão satisfeitos, quando os seus estômagos estão satisfeitos, quando os seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e coração estão confortáveis, vocês não têm necessidade urgente do Pai. Que o Pai, né, urgente de que o Pai torne-se ativo dentro de vocês para satisfazer suas necessidades. É um momento de que a gente está bem e não vai procurar, né? Não vai procurar nada. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente as suas necessidades, de forma que, quando falam de Deus, pode apenas falar sobre o que ouvem dos outros, pelos outros. Então a gente fala de Deus pelos outros. Agora considere os ricos, né? Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã, se ocupam dos seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está com eles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem as suas vidas de acordo com as suas próprias escolhas. E por isso eles desenham suas vidas limitadas a partir do limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meios vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro dele. Tampouco eles veem que muitas das coisas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim trabalho do Pai amoroso escondido neles. Trabalho amoroso do Pai escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm a necessidade de nada além das suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas que eles pensam que essas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado das suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas
tanto tempo. Nem mesmo sabe se essas palavras são realmente o que precisam ouvir nesse momento. Já os tempos são outros. Então, agora vamos dar uma finalizada, né? É importante, né? Confiar, né, no Pai que está dentro de nós. Confiar no Pai que está dentro de nós. Se nós não confiamos no Pai que está dentro de nós, nada acontece. Você pode ser rico, você pode ter tudo, né? Os sacerdotes, eles têm tudo, sabe? As necessidades deles já estão quase todas preenchidas. Só as necessidades de espirituais, elas são encobertas, são os falsos espíritas, né? Os falsos deuses espíritas. É importante que a gente dentro do mapa astral que a gente tem, existe muitos lugares que o Netuno se posiciona que são falsos, né? Você trabalha a sua espiritualidade querendo dinheiro, né? É uma coisa assim. Então, e quem não tem nada e confiar é isso que tem que acontecer, né? Confiar, ter fé naquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas. Temos que confiar, temos que confiar. Confiar em nós, né? O que é a quinta dimensão? É o amor incondicional, é a fé, tem que confiar que Deus que existe dentro de nós, ele é a realidade, né? Deus dentro de nós é o esfacelamento da mente universal. Então, é muito importante o que foi falado agora, né? E quando as pessoas nos procuram para a cura, elas têm que entregar a fé. E nós, né, como, não sei até quando, curador, ou como pretendemos muitas vezes ser curador, temos que entrar num estado de neutralidade, não mente, e calar a mente humana, né, no silêncio, e deixar a mente divina, o coração divino atuar. Então, essa reciprocidade que vem a cura. E cura aparece na forma, no dia, no momento, aquele momento de união entre a doença, a fé, entre o conhecimento e a anulação dos nossos véus, nossa mente, né, o nosso coração. O nosso coração, que é a parte divina em nós. Então, essa live, esse vídeo, estou gravando, sem a presença do José Roberto, porque tudo ontem deu errado, né? E no fim íamos fazer a live, mas não deu certo. E acabei fazendo hoje, 6 horas da manhã, antes de irmos, né, para fazer hoje a chama azul, cobalto azul royal, de El Moriá, em que nós vamos trabalhar nossos medos, restaurar nossas facetas de diamante. Obrigado a todos, um bom dia a todos.